Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Lindner e eu tô aqui no meu laboratório para falar com vocês um pouquinho sobre integração. Bom, o tópico é grande e bastante extenso, mas a gente tem que começar por algum lugar, e esse lugar é o conceito. O ServiceNow nasceu já com a proposta de ser uma ferramenta integradora de soluções, e portanto já possui, por default, uma série de dispositivos que servem para fazer essa conectividade entre ferramentas terceiras e a plataforma. Então, originalmente, acho que a gente tem que primeiro discutir o que é uma integração. Uma integração nada mais é do que uma conectividade entre duas plataformas, uma comunicação que abre a possibilidade de transferir informações de um lugar para outro. Toda integração é sempre composta de duas partes, o detentor da informação, o dono da informação, e a plataforma ou o local que vai receber as informações. Então, por exemplo, você pode fazer uma conectividade entre o ServiceNow e uma ferramenta terceira como o SAP, por exemplo, onde o ServiceNow pode ser o detentor da informação e enviá-las para o SAP, assim como o inverso pode acontecer, o SAP ser o detentor da informação e ele enviar a informação para dentro do ServiceNow. Existem diversas maneiras de se criar uma integração. Qualquer coisa que transfira o dado, faça o processo que a gente chama de ETL, né? Export, Transform, Load, de uma plataforma ou de um local para outro, não passa de uma integração. Dessa maneira, é possível dizer que, por exemplo, se você tem um software de monitoramento que dispara um e-mail, esse e-mail tem um corpo com informações ou um anexo com informações, e essas informações chegam em outro lugar, você está criando uma integração por e-mail. Mas existem tecnologias que foram construídas e criadas para fazer esse tipo de exporte de dados e importe de dados. Para isso, a gente vai falar um pouquinho de tecnologias de integração. Alguns tipos de integração são Web Services, conexão com banco de dados, transferências de arquivos e data sources. Dentro do tópico de Web Services, a gente tem grandes nomes conhecidos do mercado, como REST e SOAP, que nada mais são do que técnicas ou regras a serem seguidas para que você tenha boas práticas durante a tua implementação. Toda integração é composta de dois papéis, o solicitante e o respondente. Do inglês, o requester e o responser. Nem sempre isso significa que, por exemplo, o requester ele é o detentor da informação. Só significa que você está fazendo uma solicitação para um serviço que vai te responder alguma informação. Seja essa informação, por exemplo, uma inserção, onde a sua requisição é de inserir um dado em algum lugar e a sua resposta é se o dado foi inserido, ou mesmo você fazendo uma requisição para pedir uma informação e o outro sistema, o outro lado, está te devolvendo uma resposta. Então dá para dizer que nem sempre o proprietário da informação é quem faz a request, a solicitação, e também nem sempre quem quer receber a informação faz a request e a response. Depende de cada situação. A gente sempre fala que tem um lado ativo, que geralmente é o detentor do dado que envia, mas isso não é uma regra necessariamente. E você tem também o lado que é o passivo, vamos dizer assim, né? Que é o lado que está esperando receber a solicitação para dar uma resposta sobre aquilo. Então pode acontecer, por exemplo, onde você tem um ServiceNow que é detentor de uma determinada informação e ele, por intermédio de um gatilho, insere a informação em um SAP, por exemplo, assim como você pode ter, por exemplo, um ciclo que acontece de tempo em tempo, que faz com que o ServiceNow faça um pull, ele requeste as informações do SAP e traga elas para dentro do ServiceNow. Então, por exemplo, você pode ser o detentor e fazer a solicitação, ou você pode não ser o detentor e fazer a solicitação. Além disso, as integrações elas podem ser unidirecionais ou bidirecionais. O que isso significa? A integração unidirecional ela é somente de um lado de uma das plataformas, ou do ServiceNow, para outra tecnologia, ou da outra tecnologia para o ServiceNow. Ou elas podem ser bidirecionais, ou seja, o ServiceNow envia e recebe informações de outra plataforma. Então, basicamente, as perguntas que você tem que fazer sempre que for criar uma integração são: 1. Qual é o escopo dessa integração? Qual é o objetivo dessa integração? 2. Qual é o dado a ser transportado? 3. Qual a tecnologia a ser utilizada? E 4. Como se definir a arquitetura da solução?
E para isso eu vou entrar num pouquinho mais de detalhe. Vamos exercitar uma integração entre o ServiceNow e o Jira, por exemplo. Toda vez que um incidente for criado no ServiceNow, ele deve ser replicado para o Jira. Essa integração ela é unidirecional, pois somente uma única vez quando o incidente é criado, ele é enviado ao Jira. Essa requisição possui duas arquiteturas possíveis. A primeira é o ServiceNow, que é o detentor da informação, ele faz o envio da informação para o Jira e cria o incidente lá. E a segunda é o Jira, em uma carga cíclica de X minutos, faz uma requisição ao ServiceNow e pede os novos incidentes a serem integrados. Essa arquitetura possui suas próprias características. Cada uma das opções tem suas próprias características. Na maioria das vezes, o cenário ideal é que a integração seja feita ativamente pelo detentor da informação. O Jira, nesse exemplo, não tem noção de quantos incidentes foram criados nesse intervalo de tempo, e portanto ele não sabe nem se é necessário ele fazer a requisição. Por esse motivo, quando você faz a integração através do detentor da informação, você está fazendo a integração sob demanda, e ela tem a vantagem de ser em tempo real, e ela tem a vantagem de ser somente quando for necessário. Nós sabemos que nem sempre isso é possível. Às vezes o time do outro lado não tem expertise para fazer o desenvolvimento, ou não tem braço. Então, muitas vezes as integrações são feitas através da maneira que é possível, e não da melhor maneira possível. E aí você pode também ter o Jira fazendo a solicitação a cada intervalo de tempo. As características dessa integração são: a cada ciclo a ser definido, o Jira vai até o ServiceNow e solicita quais são os chamados a serem integrados a partir de agora. A desvantagem desse modelo é que você talvez esteja fazendo uma requisição que não é necessária, porque mesmo nesse intervalo de tempo não houveram novos incidentes criados. Às vezes você pode estar fazendo uma requisição que vai trazer muitos resultados e vai causar uma lentidão, porque nesse intervalo de tempo foram criados, 1 milhão de registros. E também você está causando uma defasagem no tempo de atendimento. Imagine que num cenário onde é chamado de meia em meia hora essa requisição por parte do Jira, você teve uma chamada ao meio-dia e outra ao meio-dia e 30. Todos os incidentes que foram criados entre o meio-dia e 1 e o meio-dia e 29 só vão ser recebidos ao meio-dia e 30. Portanto, você teve uma defasagem de atendimento no lado do Jira de até 29 minutos. Essas definições que mencionei anteriormente são parte do papel do arquiteto dentro do projeto. Ele tem que desenhar e modelar a melhor alternativa para que a integração seja construída. Uma vez definida a estrutura dessa integração, é hora de definir as tecnologias. É sabido que o Jira tem suporte a REST, por exemplo, tem suporte a SOAP, mas e tem suporte a banco de dados? Somente o especialista do lado do Jira, nesse exemplo, é que saberia informar quais são as possibilidades do lado de lá. O fato é que o ServiceNow tem todas essas possibilidades, então se existir uma maneira de integrar, integraremos. Definidas as tecnologias a serem utilizadas na integração, é hora de pensar no lado do ServiceNow. Que tecnologias a gente utiliza no ServiceNow? Que ferramentas? O Flow Designer é a melhor ferramenta para desenvolvimento de integrações. Ele possui todas as possibilidades. Lembram do exemplo cíclico que eu mencionei? O ServiceNow tem no Flow como fazer integrações de movimento cíclico por intervalo de tempo. Lembram do exemplo onde era um gatilho que disparava? O Flow Designer consegue criar esses gatilhos. E ele também possui spokes e o Integration Hub que facilitam a integração via REST, SOAP e banco de dados. Então você tem na mão tecnologias que facilitam e muito a conectividade entre o ServiceNow e outros sistemas. A questão é, o seu cliente tem licenciamento para utilizar o Integration Hub? Importante lembrar que o Integration Hub tem no Flow Designer uma quantidade de requisições que pode ser feita de maneira gratuita ao longo do ano. Se você for o arquiteto do seu projeto, é sua responsabilidade calcular se a integração que você está planejando fazer não vai extrapolar essa quantidade de requisições, gerando um custo adicional na renovação do licenciamento. Caso você necessite fazer um número maior de solicitações anuais do que o seu threshold de licença do Integration Hub, é importante que você não utilize o Integration Hub para fazer essa integração. Existem outras maneiras, através do workflow ou através de outras ferramentas dentro da própria plataforma. Outro ponto relevante ao construir uma integração é que nem sempre a outra extremidade a ser conectada vai estar disponível na internet, e o ServiceNow fica na nuvem. Para isso, o ServiceNow criou uma aplicação chamada Mid-Server, que é um servidor de salto a ser instalado dentro da rede do seu cliente
de maneira que ele tenha um touch point com o servidor a ser conectado, a ser integrado. Então, nesse exemplo que eu citei anteriormente, se o endpoint do Jira não está disponível na internet, é importante que se instale um Meet Server dentro da rede do cliente que tenha conexão com o Jira na rede interna. Indiferente de você estar utilizando o Meet Server ou não, a tecnologia mais utilizada nessas integrações de longe é Web Services. Hoje em dia, quase todo software tem conectividade via Web Services, seja via REST ou via SOAP. Ok, mas se ambos são Web Services, qual é a diferença entre eles? REST é uma tecnologia de Web Services que é voltada para integração via objetos JSON, e SOAP é uma integração voltada para transferência de arquivos XML. São tecnologias muito parecidas e que possuem o mesmo fim e têm suas próprias boas práticas. Usando como exemplo REST, que é uma tecnologia mais atual e muito bem documentada, é importante que vocês sigam os conceitos do RESTful. Eu vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhada depois nesses conceitos do RESTful. É importante que vocês sigam esses conceitos porque eles são conceitos de mercado que a maioria das empresas já conhece e se utiliza para facilitar o entendimento da integração como um todo, o entendimento de determinada funcionalidade, de determinado endpoint e assim por diante. O último ponto que eu quero mencionar aqui são integrações síncronas versus integrações assíncronas. Visitando o exemplo do REST que eu falei agora mesmo, vocês vão perceber que numa solicitação existe, por exemplo, o status code 200, que é o status de sucesso. Porém, um status de sucesso pode significar muitas coisas. Numa integração síncrona, quando você faz uma inserção, por exemplo, num endpoint, você pode estar sinalizando com o 200 que a inserção aconteceu. Porém, essa é uma integração síncrona, você faz uma inserção e recebe de sucesso um resultado de que ela deu certo. Em exemplos de batch, onde você está fazendo cargas de 1.000, 2.000, 1 milhão de registros, você vai ter, por exemplo, uma solicitação que envia 2 milhões de registros para um endpoint e você não vai aguardar esses 2 milhões de registros serem inseridos imediatamente, até porque isso leva um tempo. Então, muitas vezes, você vai criar uma integração assíncrona, que faz o seguinte: você cria uma inserção que lê e recebe esses 2 milhões de registros e imediatamente retorna um status code 200 de sucesso, afirmando que ela recebeu esses lotes. Posteriormente, após o processamento dos 2 milhões de registros, que pode levar muito tempo, você faz uma segunda chamada a partir desse recebedor que vai afirmar: eu terminei de processar esses 2 milhões de registros. Como eu mencionei, isso é muito utilizado em casos de batch, onde se você for aguardar a solicitação síncrona, pode ser que essa resposta leve 2, 3 horas, o que inviabilize e pode até derrubar o endpoint. E aí, é claro, tem outros cuidados básicos aí que são importantes serem tomados também. Por exemplo, em uma integração assíncrona, tome cuidado para não fazer um update do lado de cá, que atualiza do lado de cá, que manda de volta para o lado de cá, e fazer um loop infinito aí de integrações. Então são coisas que você vai passar ao longo aí da sua experiência, mas que é óbvio, sempre acompanhado do arquiteto para estar fazendo o melhor uso aí da ferramenta e seguindo as melhores práticas. Agradeço por terem me acompanhado até aqui nesse resumo sobre integrações. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e valeu!